E aí, queridos, tudo bem? Professor Gilmar de Química, simulado sistema passe, questão 93. Uma questão que envolve concentração de soluções, tudo bem? Então, quais são as principais concentrações? Vamos lá. Concentração em mol por litro, concentração em gramas por litro, ou seja, a comum, massa, volume. Porcentagem massa, porcentagem volume, porcentagem massa, volume e também ppm. Então, vamos para a questão 93. Está dizendo o seguinte: uma solução injetável de glicose, já vem a massa molar na questão, tudo bem? Professor, e se na questão não vier a massa molar? Normalmente vai vir a fórmula e vem as massas de cada elemento, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, aí você faz o cálculo da massa molar, mas nessa questão já vem a massa molar, 180 gramas por mol. Na concentração de 5% mV, então vamos aqui, 5% mV. Como desenvolver, professor, esse raciocínio? Ó, bem simples. MV, MM, VV. O primeiro aqui, soluto por solução. Então, MV, massa do soluto, volume da solução. MM, porcentagem massa, massa do soluto pela massa da solução. VV, porcentagem volume, por exemplo, 70% álcool líquido. Usamos agora aí para higienização, 70%, então, o volume do álcool pelo volume da solução. Tudo bem, gente? Está dizendo que é indicada no restabelecimento de fluidos e suprimentos calóricos. A glicose é um nutriente facilmente metabolizado pelo organismo para fornecimento de energia, dispensando, em alguns casos, o uso de lipídios, de proteínas como fonte de energia. Ó a pergunta: a concentração em mol por litro da solução injetável, 5%, é mais próxima de. Então, vamos lá. 5% mV, primeiro deduzir isso, ó. Então, massa do soluto em gramas, volume ml. A referência é a água, a densidade, que é 1 grama por ml. Então, quais informações que nós temos? Se eu coloco 5%, o significado 5 por 100. Então, 5 por 100. mV, então 5 gramas do soluto para cada 100 ml. Então eu tenho uma massa, tenho um volume e tenho uma massa molar. Como calcular mol por litro? Vamos responder aqui. Eu vou chamar assim, primeira via de resposta, aquele que é fãzaço de fórmula. Para você calcular a concentração em mol por litro, a nossa famosa molaridade, aqui é a concentração em mol por litro, pela fórmula massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume, onde essa massa é em gramas e o volume da solução em litros. Então é só aplicar a fórmula. Então vamos aplicar aqui. A massa, 5 gramas. A massa molar veio na questão 180. Ele falou assim, ó, 5% mV. Então 5 por 100, 5 gramas para cada 100 ml. Então voltando aqui, 100 ml dividindo por 1000, 0,1 litro. Então aqui eu tenho 0,1 litro. Então, a concentração em mol por litro, 5 dividido por 18. Você vai encontrar um valor próximo aí de 0,28 mol por litro. Então, se você ama aplicar a fórmula diretamente, é uma questão simples. Você já vai direto na fórmula, fazendo a conversão dos 5% para 5 gramas para cada 100 ml, você encontra aí 0,28, onde nós temos aí a letra B de bola. Só fazendo uma observação. Professor, e se eu for fazer por regra de 3? Vamos lá. Veja, se eu quero calcular a concentração em mol por litro, eu preciso da quantidade de mol e dividir pelo volume em litros, tudo bem? Então, qual é a dica para vocês? O volume, 100 ml, então dá 0,1 litro. Então, eu preciso do mol. Para calcular o mol, você pode fazer de duas maneiras. A massa molar é 180 gramas por mol, então você estabelece a regra de 3. Então, na questão, como eu tenho 5 gramas, só corrigir aqui, ó. Então, como eu tenho 5 gramas, então se é 180 gramas por mol, se eu tenho 5 gramas, eu encontro o número de mols, que vai dar aqui 0,028 aproximadamente. Aí você traz esse valor para cá, ó, 0,028. Aí você encontra aqui 0,28 mol por litro, ok? Mas você também pode fazer usando o número de mols, que é massa sobre massa molar, 5 dividido por 180. Ok, gente? Então, valeu, galera.